Como elaborar um cronograma de estudos para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar, para você conseguir conquistar os seus objetivos dentro da faculdade, que seja ter notas melhores, conseguir bolsas de monitoria, intercâmbio, etc. Como que será que você pode fazer isso? Bom galera, meu nome é Lucas, muito bem-vindo à página e canal A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar e também para o mercado de trabalho. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um tema bastante recorrente com vocês, que é sobre cronograma de estudos. Eu acho que muita gente, principalmente depois de um tempo de faculdade, começa a perceber a necessidade de um cronograma de estudos durante a própria faculdade para você conseguir cursar as disciplinas e não reprovar e principalmente ter notas melhores e alcançar os seus objetivos lá dentro. E é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas antes, solta a vinheta. Bom galera, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, se ficar alguma dúvida é só comentar aqui embaixo, se o vídeo ficar muito bom, compartilhe ele com algum amigo seu. Bom galera, uma coisa que eu percebi dentro da faculdade de engenharia, e aí eu acredito que não importa muito qual é a engenharia, se é eletrônica, elétrica ou outra, é a necessidade dos estudantes, ou pelo menos da maioria deles, se organizarem basicamente para você conseguir completar os seus estudos dentro da faculdade, principalmente não reprovar nas disciplinas. E eu vejo muita gente utilizando técnicas absurdas ou utilizando organizações absurdas, onde você passa o maior tempo mais se organizando do que realmente executando alguma tarefa. E eu resolvi comentar sobre isso. Por quê? Quando eu estava na faculdade presencialmente falando, eu basicamente colocava na minha mente, gravava na minha mente quais eram os assuntos que eu precisava ver na semana e estudava durante a própria faculdade, mesmo nos horários livres que eu tinha. Então eu conseguia levar isso bem de boa, sem tanta profundidade, sem parar tanto tempo para estudar, porque eu já estava lá dentro da faculdade, que é um ambiente propício para estudos. Mas quando eu vim pro EAD, principalmente, né, eu comecei a perceber a necessidade de fazer um cronograma ou de me organizar basicamente para mim conseguir cumprir as tarefas que eu tinha para cumprir. Porque no EAD, se você está fazendo EAD agora, você sabe que as atividades vêm aos montes, que é bem diferente da faculdade presencial, né? Se a gente parar para analisar, eu lembro que lá no começo, antes de começar o EAD propriamente dito, eu falava que um dos grandes problemas do EAD seria a quantidade de atividades para compensar a falta de aula presencial. Então, esse é um problema, e essa grande quantidade de atividades começou a me dar problema, porque eu entregava a atividade na data errada ou esquecia de fazer, e isso estava sendo muito prejudicial para mim. Então eu comecei a me organizar basicamente. E uma das coisas que eu levo em consideração para fazer esses tipos de cronograma, que é para você anotar e realmente fazer isso, é começar a pegar as atividades que você vai fazer e fazer atividades de forma ativa. Porque o que acontece? Muita gente fala que quando está durante a aula, ela está estudando, o que não é verdade. O processo de aula, o processo de assistir uma aula não é um processo de aprendizado, é um processo básico, não é um processo de estudo, melhor dizendo. O aprendizado acontece quando você pega aquilo que você está assistindo a aula, o conteúdo que seja, e começa a estudar ativamente. Por exemplo, resolvendo exercícios, fazendo trabalho, fazendo pesquisas, montando projetos e etc. Isso é você fazer uma atividade ativa, uma atividade que vai te dar conhecimento, que primeiro, né, vai te dar informação, depois vai te dar conhecimento, e posteriormente, se você se aprofundar também, pode te dar habilidade. Então, quando você vai elaborar o seu cronograma, o que eu aconselho e o que eu faço comigo é basicamente separar os horários que eu vou assistir a aula propriamente dito, e pode ser durante as aulas e depois das aulas, fazer atividades que vão me ajudar a entender o conteúdo daquela aula. Então é realmente desenvolver algo. Eu sempre converso com algumas pessoas sobre isso e eu falo que se eu passo em uma disciplina ou em algo que eu estou fazendo sem desenvolver o projeto, praticamente foi um tempo perdido. Porque estudar para passar em prova não te torna um profissional, não é esse o objetivo da faculdade. O objetivo da faculdade é te tornar um profissional e não simplesmente passar em prova. Por isso que quando você vai elaborar os seus estudos, né, como que você vai fazer os seus estudos aí, organize ele em atividades que você vai fazer ativamente.
ativamente. Então, por exemplo, hoje, no dia de sábado, eu fui lá assistir as aulas que eu não tinha assistido ainda durante a semana de uma determinada matéria. E, conforme as aulas foram passando, eu fui anotando pontos que eu não entendi, ou algum conceito que eu não entendi. Então eu ia lá e escrevia o que é essa tal de compressão em frequência, que eu estava estudando processamento de sinais digitais, o que é isso? E colocava lá. E fui anotando uma série de perguntas, e em alguns casos eu consegui encontrar respostas, outras não. Agora, se eu tivesse ficado só assistindo a aula, aquele conteúdo ia evaporar da minha mente, eu não ia entender, não ia processar, e aí nas próximas aulas eu ia começar a sentir mais dificuldade e aquilo ia se tornar uma bola de neve. Por isso que eu sempre falo, o melhor cronograma não é você ficar passando horas se organizando, nem elaborar aquelas coisas todas coloridas para se organizar, tudo bonitinho, planilhas e horários. A melhor coisa é você pegar uma atividade e desenvolver ela ativamente, não importa o horário. Então, às vezes, é melhor você perder seu tempo fazendo uma atividade propriamente dita do que se organizando. Não tô falando que não é pra você se organizar, mas eu tô falando que às vezes organização demais deixa defasado o que você deveria realmente estar fazendo. Normalmente a gente usa isso inconscientemente como desculpa para o nosso cérebro de que a gente realmente está fazendo uma atividade ativa. Porque cansa, obviamente, se organizar para estudar cansa muito menos do que estudar propriamente dito. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Anota essa dica, começa a fazer atividades que você não fique de forma passiva sem fazer nada, e sim colocar papel e caneta, computador, projeto, atividade, pesquisa e etc. E tentar conectar todos esses pontos para que você realmente obtenha esse conhecimento e principalmente transforme ele em habilidade, porque é isso que lá na frente o mercado de trabalho vai exigir de você. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e também compartilhar com algum amigo seu. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.